Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 4. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deuteronômio 32, versículo de número 4. Podemos assentar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos nesse momento. Queremos Te pedir que, mais uma vez, o Senhor possa falar aos nossos corações, iluminando o nosso entendimento, expandindo a nossa percepção, para que a gente possa aprender e conhecer um pouco mais de Ti, deste Deus grandioso revelado nas Escrituras. Fale aos nossos corações, que esse tema que será abordado seja um tema edificante para as nossas vidas e que possamos aprender tudo aquilo que vai ser falado aqui. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude e potencialize a nossa assimilação e o nosso aprendizado. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 32, verso 4 diz que em Deus não há injustiça, porque justo e reto é o Senhor. E é interessante que esse cântico é o último cântico de Moisés. Deuteronômio capítulo 32 é um texto que está dentro do contexto de um último cântico entoado por Moisés. Quando Moisés, ele compôs este cântico e ele adorou ao Senhor dizendo que nele não havia injustiça, Moisés, ele já tinha sido comunicado a respeito da sentença de Deus, de que a ele não seria permitido entrar na terra prometida. O mesmo Moisés que foi chamado por Deus, quando estava ali pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro nas terras de Midian, que foi para o Egito, em obediência à vontade de Deus, que por meio dele Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, desbaratando todas as divindades do Egito. Por meio dele Deus abriu o Mar Vermelho e fez milagres estupendos, maravilhosos. Esse mesmo Moisés que durante 40 anos liderou o povo de Israel durante a peregrinação do deserto, este mesmo Moisés que desfrutava de uma intimidade sem precedentes com Deus. A Bíblia diz que o Senhor tinha uma grande intimidade com Moisés. Ele subia no monte e ficava lá 40 dias, 40 noites, conversando com o Senhor. A glória de Deus era tão forte, era tão intensa na vida de Moisés, que às vezes quando ele voltava do monte, as pessoas não conseguiam olhar para a sua face, porque o seu rosto irradiava e resplandecia a glória de Deus. Esse mesmo Moisés que tinha essa intimidade tão grande com o Senhor, ele recebeu de Deus a sentença de que não lhe seria permitido entrar na terra prometida. Ele já estava nos últimos preparativos, ele já sabia que Josué seria o seu sucessor. Antes de Moisés partir, ele cumpre alguns rituais preparatórios, dando a entender a toda a congregação de Israel que o bastão seria passado de suas mãos para a liderança de Josué, em conformidade com a ordenança de Deus. E ele compôs então um último cântico e adora ao Senhor. E ele diz que em Deus não há injustiça. Por isso que essa declaração de Moisés é muito profunda, porque ela parte de alguém que tinha grande intimidade com Deus. Ela parte de alguém que pode testemunhar
com firmeza e com profundidade a respeito do caráter de Deus. E ela parte de alguém que, apesar de desfrutar de muita intimidade com Deus, está envolvido num contexto de juízo e de disciplina, porque por causa de um erro ele foi proibido de entrar na terra prometida. Moisés sabe disso, Moisés entende isso, ele aceita o juízo, mas não questiona o caráter de Deus, e ele diz que em Deus não há injustiça. Falar sobre a justiça de Deus é um grande desafio, irmãos. É um grande desafio. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui, no objetivo de provocá-los, é: será que a gente pode, de fato, falar alguma coisa a respeito de Deus? Será que a gente tem autoridade, propriedade para examinar um atributo de Deus, para falar alguma coisa a respeito do caráter de Deus, das perfeições de Deus, das qualidades que o distinguem? Será que de fato a gente tem essa autoridade? Porque quando a gente começa a olhar para a nossa vida, nós somos seres limitados, e o nosso Deus é ilimitado, nós somos seres finitos, o nosso Deus é infinito, nós somos seres pecadores, o nosso Deus é santo, nós fomos criados, Ele é o Criador, Ele é eterno, Ele não teve início nem meio e nem terá um fim. Será que o ser de Deus não ultrapassa toda a nossa percepção? Será que a gente tem alguma autoridade para falar alguma coisa a respeito de Deus? O que a teologia diz nesse ponto? A teologia vai dizer que Deus, ele é incognoscível. O que é ser incognoscível? É que ele não pode ser conhecido. Deus não pode ser conhecido pela própria capacidade humana. Não dá para a gente conseguir algum tipo de conhecimento a respeito de Deus baseado apenas na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, no nosso mérito e na nossa força. Se a teologia diz que Deus é incognoscível, como nós o conhecemos? A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor melhor. Se a teologia diz que Deus é incognoscível e que não pode ser conhecido pelos seres humanos, como nós o conhecemos? Como explicar esse texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3? Um teólogo chamado Pannenberg, ele explica muito bem essa questão. Ele diz que Deus só pode ser conhecido quando Ele próprio dá a se conhecer. Em outras palavras, Deus só pode ser conhecido pelos seres humanos porque Ele se revelou a nós. Então não é um movimento de baixo para cima, é um movimento de cima para baixo. De baixo para cima a gente jamais vai ter acesso a Deus. Nós sabemos muito bem disso, porque em Gênesis capítulo 11, a Bíblia fala de um projeto humano, de homens que se reuniram para chegar aos céus com a sua própria força e capacidade, que é a Torre de Babel. E eles construíram ali uma edificação, e esse foi um projeto fadado ao fracasso, porque pela própria força humana, o homem jamais vai conseguir chegar até a Deus. Mas nós cremos num Deus que veio a nós. Nós cremos num Deus que se revelou. Nós cremos num Deus que deu-se a conhecer. Gerhard Tersteegen, que foi um escritor e compositor cristão da Alemanha, ele dizia em uma frase que um Deus compreendido não é absolutamente Deus. Isso quer dizer que o fato de Deus ter se revelado a nós não significa que nós o conhecemos plenamente. Isso é muito importante para a gente começar a entender o atributo da justiça de Deus. Nós conhecemos a Deus, mas nós não o conhecemos
totalmente, plenamente, porque o ser de Deus é insondável, a grandeza de Deus é infinita, e nós somos seres limitados. Mas a Bíblia diz que o que nós conhecemos de Deus é uma autêntica expressão do seu ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus se revela como Ele é. Quando Deus se revelou aos seres humanos, Deus, Ele não se revelou como um personagem distante de quem de fato Ele é. Ele se revela como Ele é. Isso é muito importante, porque embora a gente não conheça tudo a respeito de Deus, mas o pouco que a gente sabe é quem de fato Ele é. Em outras palavras, dá para confiar na revelação de Deus aos seres humanos. Essa revelação é um conta-gotas. É uma revelação de parte do seu ser, mas é uma revelação fiel. É uma revelação verdadeira. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai estudar sobre os atributos de Deus, a gente precisa entender que esses atributos de Deus se fundamentam dentro da revelação de Deus. A gente só pode falar alguma coisa a respeito de Deus se Ele revelou esta coisa aos seres humanos. Então, tudo o que a gente pode falar, refletir, analisar, ponderar a respeito de Deus, parte do pressuposto da revelação, desse movimento de Deus, de cima para baixo, onde Ele vai ao encontro do ser humano. Por isso, teologicamente, a gente diz que a revelação é o fato primeiro, é o mistério primeiro do cristianismo, pois toda a história da salvação, ela se tornou conhecida aos seres humanos dentro do projeto do plano salvífico de Deus, porque primeiro Deus se revelou a nós. E quando eu falo de revelação, eu estou falando do autodesvendamento do ser divino, onde Deus se manifesta aos seres humanos. E esta autorrevelação, este autodesvendamento de Deus, ele se dá de forma progressiva, ele se dá de modo processual. Quer dizer que o que nós sabemos de Deus foi sendo manifestado ao longo da história humana, de modo que, à medida em que o tempo foi passando, o homem foi conhecendo mais a respeito desse Deus. Então, o conhecimento que Moisés tinha de Deus era um. No período patriarcal, era outro. No período da monarquia, com Davi e Salomão, esse conhecimento ele foi se ampliando. Na época dos profetas, esse conhecimento ele foi se ampliando cada vez mais. E esse conhecimento de Deus, revelado aos seres humanos, ele atinge um ápice. E ele atinge esse ápice na manifestação do Filho, na encarnação do Filho, que a Bíblia diz que é a expressão exata do ser de Deus, a imagem visível do Deus invisível, porque quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos quem de fato Deus é. Essa revelação, ela foi progressiva, foi processual, e quando eu olho para essa revelação, eu entendo que nesta revelação, Deus deseja ser conhecido. Então, quando eu fico perguntando para os irmãos assim, a gente pode estudar a respeito de Deus? Sim, porque Deus
deseja ser conhecido. E qual é a matéria da teologia? A matéria da teologia é a revelação de Deus aos seres criados. Por isso a gente diz que a teologia é a ciência das ciências, porque ela vai dialogando com todas as outras ciências. Ela vai dialogar com a história, ela vai dialogar com a geografia, ela vai dialogar com tantas outras ciências. Porque essa revelação de Deus acontece dentro da nossa realidade, da nossa contingência humana. Deus, ele veio, se revelou, se manifestou a nós, falou a nossa linguagem, comunicou a sua revelação em uma forma inteligível a nós. E o tempo todo a teologia, na manifestação de Deus, Deus vai comunicando os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordens, em um formato inteligível aos seres humanos. E à medida em que o tempo foi passando, Deus foi saindo das lições elementares, das lições mais básicas, e Ele foi trazendo as lições mais profundas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai analisar um atributo de Deus, a gente não pode se prender unicamente a um evento. A gente tem que ter a compreensão do todo, porque essa revelação de Deus, ela é progressiva, ela é processual, ela começa no Antigo Testamento, e ela vai se transbordando, ela vai se ampliando no Novo Testamento. Tendo essa visão, a gente passa a compreender que um testamento não é opositor ao outro testamento. Porque eu já vi gente dizendo assim, não, porque o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Irmãos, o Deus do Antigo é o Deus do Novo, o Deus do Novo é o Deus do Antigo. Os testamentos, eles não estão duelando entre si, eles comunicam proposições, eles comunicam verdades, e essa verdade vai sendo ampliada ao longo do Novo Testamento. Deus não se contradiz. Há um pensamento que diz que a verdade de Deus sempre concorda consigo mesma. Então, quando a gente vai analisar a justiça de Deus, a gente não pode analisar a justiça de Deus preso a um evento histórico. Que a justiça de Deus, ela deve ser avaliada, estudada, examinada ao longo de toda a revelação bíblica. Porque Deus foi se manifestando aos seres humanos. E à medida em que o tempo foi passando, os seres humanos foram conhecendo cada vez mais de Deus. Por isso, essa revelação de Deus demonstra e aponta para o princípio de convivência do Criador com a criatura. Por isso que eu digo que na teologia a gente estuda a revelação de Deus na sua relação com o mundo que foi criado por Ele. Como Deus se manifestou? Quais foram os atributos que Ele manifestou aos seres humanos? Como entender o caráter de Deus? Como compreender o ser de Deus? Nós cremos no teísmo, que é diferente do deísmo, com D. Porque o deísmo é uma versão do cristianismo que diz que Deus criou os céus e a terra, mas deixou leis naturais governando esse mundo criado, de modo que Deus não se relaciona mais com os seres humanos, de modo que Deus não intervém, de modo que Deus não faz milagres. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Deus que criou os céus e a terra continua se relacionando com os seres humanos. Ele continua manifestando o seu poder, manifestando a sua graça, manifestando a sua misericórdia. Por quê? Porque a revelação de Deus aponta para a verdade que, após a finalização da criação, Deus continuou se manifestando aos seres humanos. Mas mesmo Ele se manifestando aos seres humanos, e dando-nos a oportunidade de conhecê-lo, através de eventos objetivos, o mistério ainda continua. Deus se revelou, mas o mistério não cessou. Deus se manifestou,
mas o mistério ainda continua. Por quê? Porque um Deus plenamente compreendido não é absolutamente um Deus todo-poderoso e criador. Então a gente conhece em parte, mas a gente não conhece o todo. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque todas as vezes que a gente vai analisar um atributo de Deus, a gente precisa partir da noção de que nós somos seres limitados. E a gente não conhece tudo a respeito de Deus, nem tudo a respeito deste atributo de Deus. A gente conhece apenas um pouquinho, porque o mistério continua. A teologia vai dizer que uma das formas que a gente tem para entender Deus é através dos nomes, pelo qual ele decidiu se revelar. Outra forma que a gente tem para conhecer a respeito de Deus é através dos atributos. A teologia vai dividir os atributos de Deus em atributos morais e atributos naturais, ou atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos naturais ou incomunicáveis são aquelas qualidades que só Deus tem. Só Deus. E quando eu digo Deus, eu estou falando da Trindade, porque Deus é uma unidade existente em 3 pessoas. Deus é uma unidade existente em 3 pessoas. Então esses atributos são atributos que pertencem ao ser exclusivo de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Atributos naturais ou atributos incomunicáveis são atributos que Deus não comunicou com os seres humanos. Quais são esses atributos? A teologia vai dizer que a seidade é um desses atributos. O que é a seidade? É o atributo que realça a autoexistência de Deus, ou seja, Deus é o que é por si mesmo, tem a ver com a natureza de Deus, de que Ele existe por si mesmo e não precisa de nenhum outro ser para existir ou para continuar existindo, tem a ver com a independência de Deus. Outro atributo incomunicável de Deus é a eternidade. Enquanto a aciedade vai dizer que Deus é autoexistente, a eternidade vai dizer que Deus sempre existiu. Ele não teve início, não tem um meio e não terá um fim. Ele é atemporal, ele caminha acima da linha do tempo, ele é o Senhor do tempo, o Senhor da história. Outro atributo incomunicável de Deus é a unidade. Deus é indivisível, por isso a Bíblia diz que Deus é um. Quando a Bíblia diz que Deus é um, ela não está afirmando algo que vai contrapor a teologia da Trindade, porque de fato Deus é um. Deus é uma unidade existente em 3 pessoas, porque tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, eles são consubstanciais, ou seja, eles comungam com a mesma essência, com a mesma natureza. A imutabilidade é outro atributo incomunicável de Deus, porque esse atributo vai sustentar que as qualidades de Deus, a natureza de Deus, ela é inalterável. Em outras palavras, Deus não muda. Ele é o único ponto fixo e imóvel de um universo que está em constante transição e mudança. O filósofo Heráclito, ele chegou a dizer que tudo nesta vida muda. A única coisa que não muda são as mudanças que continuam mudando sempre. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é sempre o mesmo. E por isso a gente pode confiar no caráter de Deus. Outro atributo incomunicável de Deus é a infinitude, ou seja, Deus, Ele permanece imune a qualquer tipo de limitação. Ele é um Deus infinito, seja no tempo, seja no espaço, seja nas qualidades e no potencial que permeia o seu ser. Ele é infinito. Outro atributo incomunicável de Deus é a onipresença. É um Deus que está em todos os lugares, e a onipotência, um Deus que tem todo o poder em suas mãos, é a onisciência, é um Deus que sabe de todas as coisas, e é também a soberania,
é um Deus que possui o controle divino sobre todas as coisas. Esses atributos que eu citei são chamados de atributos naturais ou atributos incomunicáveis, porque eles pertencem ao ser exclusivo de Deus. Nós não temos esses atributos. Esses atributos são de Deus. Esses atributos são um grande mistério. Porque a gente tenta imaginar realidades que não fazem parte da nossa natureza. Mas existem os atributos morais, ou os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus comunicou aos seres humanos. Quais são esses atributos? São os atributos que Deus compartilhou com a gente. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, a Bíblia está querendo dizer que Deus compartilhou esses atributos com os seres humanos. Atributos racionais, atributos morais. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, não no aspecto físico, mas no aspecto moral e racional. Quais são esses atributos? Amor, graça, bondade, misericórdia, sabedoria, santidade, veracidade e justiça. Nós temos a capacidade de sermos justos? Sim. Não justos num estágio de perfeição como Deus é, mas a gente pode praticar atos de justiça. A gente pode praticar atos de bondade. A gente pode praticar atos de misericórdia. Só que interessante, irmãos, que assimilar os atributos incomunicáveis de Deus e entendê-los é mais fácil do que entender os atributos comunicáveis de Deus. É mais fácil você entender que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, do que de fato a gente entender a justiça de Deus e alguns outros atributos. Porque nós experimentamos, Deus comunicou um pouco desses atributos com a gente. E o nosso problema é que a gente acha que a gente sabe demais a respeito desses atributos. Aí a gente quer analisar a justiça de Deus com o nosso senso de justiça. E aí a gente começa a entrar em crise. Porque parece que Deus é injusto. Você já foi conversar com alguém? Vamos lá, você é crente bem antigo. Talvez você tem 30 anos de crente. Aí você conversa com um sujeito que se converteu ontem. As águas do batismo dele nem secou, e ele já está querendo te enquadrar e te ensinar sobre Bíblia, sobre teologia. Decorou 3 versículos da Bíblia e já acha que sabe. Por quê? Porque quando a gente sabe um pouquinho, a gente se acha. Quando a gente não sabe nada, a gente tira o nosso time de campo e a gente reconhece a nossa incapacidade de afirmar qualquer coisa. Eu fui conversar esses dias com um médico ortopedista, e eu vou precisar fazer uma cirurgia no joelho. Eu tive uma ruptura no meu ligamento cruzado anterior. E aí é muito legal. O médico sentou comigo e falou assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia, e o procedimento vai ser assim, assim, assim. E parecia que ele estava falando, não era nem grego, porque grego eu ainda entendo, eu estudei 2 anos. Mas era japonês. Irmãos, o que ele falou no final, eu olhei e falei, tá certo, ótimo, excelente. Ele, não, porque existe um outro procedimento que alguns médicos, alguns ortopedistas, eles acabam adotando, mas não é um procedimento muito convencional, e eu prefiro esse, porque é um procedimento mais atualizado. E ele começou a conversar comigo, e ele, tudo bem para você? Tá ótimo, excelente, muito bom. Por quê? Porque eu não tenho capacidade nenhuma de falar alguma coisa. Agora vamos lá, eu tive a oportunidade de estudar teologia, filosofia. Quando alguém está falando alguma coisa de teologia, de filosofia, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, um pouquinho, que a gente está sempre aprendendo, dá para falar alguma coisa? Dá.
porque é um conhecimento onde eu me sinto mais confortável. É um conhecimento que eu sei um pouquinho. Então esse é o nosso problema quando a gente fala de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Falar que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, soberano, que Ele é eterno, ótimo. Isso está muito acima da gente. Não existe correspondência e analogia na experiência humana, então a gente só reconhece, a gente só adora. Agora, quando a gente começa a refletir sobre os atributos morais de Deus, os atributos que Ele comunicou com os seres humanos, a gente começa a entrar em crise. Bondade. Como Deus é bom, sendo que há tantas atrocidades no mundo. Como Deus pode ser bom, se há tanta gente com fome, se há tanta gente injustiçada. Como Deus é justo, se há tanta injustiça no mundo. Como Deus é verdadeiro, se há tanta mentira. E a gente começa a tentar analisar esses atributos com base no nosso conhecimento. E aí a gente entra em crise. Então eu dei toda essa volta para explicar para vocês o que é a justiça, é um atributo de Deus, é um atributo baseado na revelação de Deus. E na segunda palestra, a gente vai refletir de fato como a justiça de Deus se manifesta na relação com os seres humanos, na aplicação dos seus juízos, na execução dos seus planos. A gente vai entrar na segunda palestra. Então, 19h58, estou entregando, faltando 1 minuto aí, cumprindo religiosamente o horário.